Olá, alunos. Eu vou fazer uma experiência agora com vocês de gravar uma aula com uma leitura comentada de um texto que eu anexei lá no Google Sala de Aula para vocês acessarem e lerem no formato de PDF. E eu vou tentar, então, fazer uma leitura e comentário sobre esse texto para que vocês possam entender melhor os conceitos que eu estou usando no texto. Vou dar uma explicada, ampliar um pouco a compreensão desses contextos. E estou usando então duas telas para gravar esse vídeo, uma tela com a minha imagem aqui na sala de aula e outra tela com o texto do computador. Então, aula de Geografia, 16 de junho de 2021, a relação entre o espaço geográfico, que é o espaço tradicional da geografia, é o espaço da paisagem, tanto a paisagem natural quanto a paisagem transformada pelos seres humanos, e esse espaço virtual, que é um espaço novo, um espaço que surge a partir do final do século XX, quando as tecnologias da informação se fundem todas para formar o que a gente chama da rede mundial de computadores ou a internet. Começou com a internet de escada no final dos anos 90, que as pessoas conectavam junto com o telefone que tinha dentro das residências, e começavam então a criar os primeiros sites, os primeiros portais, as pessoas trocavam e-mails, imagens, fotos. E isso foi se densificando nas últimas 2 décadas até chegar nessa internet onipresente hoje, que está em todos os lugares, através da transformação do celular no smartphone, que é o telefone inteligente, que tem a capacidade de atuar como um computador de palma de mão, que a gente leva para qualquer lugar e acessa a rede através da rede de telefonia de celulares, que é a 4G e a 5G, que colocam então toda a informação da internet, desse universo virtual, literalmente na palma da mão de quem pode pagar um pacote de dados ou acessar os dados através do Wi-Fi numa residência. Então essa relação entre espaço geográfico e espaço virtual, eu estou levando ela ao conceito de a educação como modo de vida, porque já que a gente tem acesso a tanta informação, isso faz com que a gente esteja constantemente aprendendo coisas novas, acessando conteúdos diferentes e olhando através dessas interações de modos de vida, de perspectivas de vida no universo virtual, a gente está sempre aprendendo, E o texto é basicamente sobre isso. Então, a relação entre o espaço geográfico e o espaço virtual, 2 pontos, a educação como modo de vida. O espaço virtual é constituído pelas redes de interação que estão dentro da internet, dentro dessa rede mundial de dispositivos de computação, de smartphones, de notebooks, celulares, computadores de mesa, os próprios outros equipamentos que estão conectados à internet, que pode ser desde uma geladeira até qualquer equipamento eletrônico que troque dados dentro da internet, é chamada internet das coisas. Então, todo esse universo constitui esse mundo de informação que a gente diz que é virtual, em oposição ao mundo real. Isso já aconteceu outras vezes na humanidade. Existiu um tempo em que a humanidade não era urbanizada, não vivia em cidades. Então, o espaço urbano não existia, essa forma de vida das pessoas morarem em ruas, em apartamentos, casas, circularem por viadutos, grandes arranha-céus. Isso não existia, isso foi constituído lentamente na história da espécie humana, a constituição das civilizações, e fez com que a gente então tivesse a geografia natural, a geografia física, que é o estudo da paisagem como ela é, independente dos seres humanos, e o estudo da paisagem que os seres humanos criam, a paisagem que os seres humanos inventam ao construir suas infraestruturas para sobreviverem, para criarem e ocuparem espaços que antes eram espaços da natureza e que vão se tornar o espaço urbano, que a gente chama. Então, do mesmo modo que o espaço urbano surgiu, o espaço virtual também surgiu, e surgiu muito recentemente nas últimas décadas. Vou avançar aqui no texto. O espaço virtual é constituído pelas redes, então, que estão dentro da internet. Esse é um espaço vasto, que tem as redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, muitas outras redes e aplicativos de interação social que cada vez aumentam mais. Os aplicativos vão desde programinhas que monitoram o teu batimento cardíaco, até aplicativos que nos fazem otimizar o transporte, como o Uber e outros. Enfim, uma infinidade de softwares que a gente instala nos dispositivos tecnológicos que a gente carrega com a gente no bolso,
e que nos ajudam a fluir, né, a circular melhor, a cuidar de nós mesmos, a se relacionar com as outras pessoas dentro desse mundo virtual que a gente está chamando aqui de esse espaço da internet. E é importante saber que não há uma oposição entre o espaço real e o espaço virtual. Todo esse universo que a gente chama de espaço virtual, de paisagem virtual, é parte da paisagem tradicional, a paisagem habitada pelos seres humanos, estudada na disciplina de geografia no ensino fundamental e médio. É apenas mais uma característica que nós acrescentamos à realidade, o espaço virtual. Então, nós precisamos conhecer esse espaço virtual porque ele rapidamente está se tornando um espaço de aprendizado e de produção. A gente aprende constantemente, a interagir constantemente com as pessoas e a adentrar em contextos novos. Por exemplo, é aqui nesse espaço virtual onde escrevemos textos através do teclado do dispositivo do notebook ou da tela sensível do smartphone, que podemos estudar usando o sinal da internet que a gente paga ou o sinal gratuito da Procempa aqui na escola, e a gente vai trabalhar e fazer lazer, interação social de forma simultânea. Por que a gente pode confundir trabalho e lazer nesse espaço virtual? Quando vocês jogam um jogo produzido por uma mega empresa como a Sony, vocês estão aperfeiçoando o jogo, vocês estão acrescentando valor ao jogo no simples ato de usarem o jogo, de se divertirem jogando. Então, de certa maneira, hoje é possível produzir valor mesmo fora de um espaço formal de trabalho. Quando você usa um aplicativo, um software, você está criando valor, porque você está aperfeiçoando aquele jogo. A próxima versão do jogo sai melhor, porque os dados captados durante o momento em que você está jogando ajudam o jogo a ser melhorado. Os dados que a gente produz quando circula na internet são utilizados por inteligências artificiais para tornar o ambiente virtual ainda mais sofisticado e mais útil aos seres humanos, ou às vezes não tão útil. A questão não é essa, a questão é que a gente produz valor hoje não apenas no trabalho, a gente produz valor ao usar a tecnologia, né? E avançando então no texto, fazemos isso tanto na condição de professores quanto na condição de alunos, né? Então não importa, de certa maneira, o teu lugar na sociedade. Se você está dentro dessa rede virtual de computadores, você está participando do processo produtivo. Por exemplo, para desenvolver as vacinas da Covid-19, foi necessário conectar pesquisadores espalhados pelo mundo inteiro, cada um trabalhando numa fração de conhecimento. E foi necessário monitorar as condições da população em todo o planeta. E a gente faz isso acompanhando os dados que são produzidos por pessoas comuns que simplesmente circulam com seus celulares. Essa quantidade de informação sendo processada por inteligências artificiais dentro da internet, no ambiente tecnológico, é que produz a base de conhecimentos necessários para que a gente tenha desenvolvido uma vacina em poucos meses, várias vacinas, inclusive, né, são várias vacinas com desempenhos diferentes que foram desenvolvidas muito rapidamente, se considerarmos epidemias e pandemias que ocorreram antes de 2019. Então, essa capacidade de tratar informação, processar informação e produzir informação, ela é produtora de valor, ela é produtora de algo concreto, né? A partir de ideias que vão se somando e conceitos que vão sendo produzidos com metodologia e embasamento científico, a gente desenvolve uma vacina, que é uma coisa concreta, que resolve o problema da Covid, que pode resolver o problema da Covid-19 junto com outras medidas, por exemplo, o isolamento social. Então, atualmente, cabe à escola e ao professor orientar os alunos, ensinar os alunos a navegar por esse oceano de informação de modo a aprenderem a desenvolverem suas habilidades cognitivas nesse espaço virtual que é a internet. Do mesmo modo que na antiguidade os sábios faziam ao ensinar os membros da tribo a se orientarem na paisagem geográfica. Quer dizer, é uma nova modalidade de fazer uma coisa que a humanidade faz há muitos milênios, que é passar conhecimento de uma geração para outra.
Como no século XX, na sociedade do conhecimento e no capitalismo cognitivo, os estudantes vão aprender a aprender. Essa é uma questão muito importante que eu trato com os meus alunos há muitos anos já, que é como é que você aprende. É muito mais importante hoje você aprender a aprender do que propriamente aprender uma quantidade muito grande de conteúdos, porque você esquece. Eu não consigo ensinar todo o conteúdo necessário para um currículo básico de geografia, até porque esse conhecimento muda a cada semestre, muda semana a semana. Toda hora se descobrem novos conhecimentos em todas as áreas das ciências humanas. Então, você, em vez de aprender tudo e guardar tudo na cabeça durante 9 anos do ensino fundamental e depois lembrar disso para o resto da vida, que a gente sabe que é impossível, a grande chave do conhecimento é o método de aprendizado. É como quando você precisar de um conhecimento, por exemplo, um conhecimento sobre infecção viral, você ser capaz de aprender ele rapidamente para poder usar ele para se preservar a tua saúde, preservar a saúde nesse contexto, por exemplo, da Covid-19. Então, a gente acredita que a questão-chave para o ensino-aprendizagem no nível fundamental e médio está na construção de um método, de uma forma de estudar e aprender. Podemos fazer isso utilizando as novas fontes de informação e interação que criamos através da tecnologia a partir das últimas décadas do século XX. A gente pode criar métodos de aprendizado e de confiabilidade na busca de informação que permitam que a gente aprenda durante toda a vida. Então, nesse sentido, a realidade social, cultural e econômica nos faz pensar na educação como um novo modo de vida. A educação não como uma etapa da vida, em que eu vou terminar os estudos algum dia. Vocês percebem que nós, professores, aqui na escola, estamos sempre estudando, estamos sempre aprendendo coisas novas para poder atualizar vocês. Então, o que a gente ensinou em 2010 já é diferente do que a gente está ensinando em 2020, porque o mundo se modificou nesses últimos 10 anos. Então, a gente precisa estudar o tempo todo. E é nesse sentido que eu estou falando em estudo como modo de vida, e não apenas como uma etapa da vida. A crise da pandemia ou sindemia de Covid-19 deixou evidente que na sociedade contemporânea as populações precisam aprender a lidar com situações e contextos novos o tempo todo. Não é só de uma época da vida que você vai aprender algo relevante, você vai precisar aprender a vida toda. Ocupar espaço geográfico, estar no mundo e habitar uma paisagem cada vez mais impactada pela própria presença humana é um desafio que nos leva a buscar o aumento da capacidade reflexiva, a gente fazer a crítica do ambiente em torno de nós, ver o que é saudável, o que não é saudável, o que é afirmativo e o que é negativo da vida, e produzir conhecimento significativo nas coletividades humanas. Quer dizer, todos nós temos que estar aptos para o aprendizado o tempo todo. E nesse sentido é que então eu estou trazendo esse texto para vocês lerem, pensarem sobre ele, fazerem uma relação com o uso que vocês fazem dos dispositivos de acesso que vocês têm à internet, se vocês têm esse dispositivo e não têm, e aí desdobrar isso em uma série de outras questões, como, por exemplo, a questão da exclusão social, que significa não ter acesso à internet. Como é que é estar preso a um determinado universo de uma paisagem e não poder adentrar nesses outros espaços. É como se você ficasse sem dinheiro, não pudesse entrar num ônibus e tivesse que ficar confinado num lugar da cidade por semanas, meses, anos, porque você não tem recurso para isso. Então, essa é a questão do acesso às mídias digitais, né? Da inclusão digital, que a gente chama. É a questão de fazer com que o seu próprio universo se amplie. Bom, essa era a ideia para o texto de hoje. Tem um outro vídeo que eu já coloquei lá no espaço da na nossa sala de aula da T6, e eu desejo que vocês consigam ler, fazer perguntas, fazer reflexões sobre esse texto. Escrevam, digitem de preferência, porque daí eu consigo avaliar e ir somando tarefas para a gente fazer o conselho de classe e avançar os alunos então para o ensino médio, né? Já do que vocês já estão no final do ensino fundamental, já estão terminando aí o ensino da EJA no ensino fundamental.
Um abraço para todos e até a próxima aula.